iniciamos hoje uma nova série de estudos pensando sobre esse tema de antropologia bíblica. O nome pode ser um pouco esquisito, mas o conceito é muito simples, que é a respeito do estudo dos indivíduos ou dos seres humanos, né? Antropologia, antropos, fala de ser humano, né? E logia de estudo. Então, estudo a respeito do ser humano, mas não é só antropologia, é antropologia bíblica. É o estudo de quem é o ser humano a partir de uma ótica bíblica. O que a Bíblia fala a respeito do ser humano, né? Porque outras ciências vão buscar, explorar e dar respostas para esta pergunta. O que é ou quem é o ser humano? Muitas são as respostas propostas, sejam elas humanistas, sejam elas filosóficas, sejam elas materialistas. Toda filosofia ou todo sistema de crença vai dar uma resposta para essa pergunta. A famosa pergunta, o que é o ser humano? O que é o ser humano? Perguntas como quem somos, né, de onde viemos, as perguntas dos mineiros, né, de onde que eu vim, pão que eu vou, onde que eu tô, né, de onde nós viemos, quem somos nós, o que nos torna humanos, e perguntas do tipo qual é o sentido da vida, o que é que traz valor ou confere valor ao ser humano, de que forma nós devemos viver. Todas as filosofias têm uma visão do ser humano. E a partir dessa visão do ser humano, essas perguntas vão ser respondidas. De onde a gente vem, qual é o nosso propósito, são as perguntas mais básicas, né? De onde a gente vem, qual é o nosso propósito. As filosofias apresentam uma verdade a respeito do ser humano. E a partir disso, então, propõem respostas. Respostas que apontam para caminhos, apontam para um tipo de moralidade, apontam para um tipo de valor, aponta para como nós nos enxergamos como indivíduos e como enxergamos o outro. Então, todo mundo tem uma visão a respeito do que é o ser humano, seja essa visão consciente ou inconsciente. Todo mundo tem uma visão que vai definir a forma como nós experimentamos a vida e os limites que nós impomos a nós mesmos e aquilo que nós cobramos de outras pessoas. Tudo isso tem a ver com a nossa visão do que é o ser humano. De uma maneira um pouco mais metodológica, né? Existem outros tipos de antropologia que não somente a antropologia bíblica. Por exemplo, existe a antropologia biológica, que vai olhar para o ser humano a partir apenas do viés de organismo, né? Ou biologia física, ou antropologia física, que vai estudar questões a respeito da genética, a adaptação do ser humano ao meio ambiente, questões anatômicas, a ancestralidade, a tentativa de conectar com a teoria da evolução. Né? Então, é um tipo de antropologia, de definir o que é o homem, de onde ele veio e como é que ele evoluiu, e como o seu sistema de crenças evoluiu, como o seu sistema de defesa evoluiu. E vai fazer várias aplicações, você já deve ter ouvido isto e visto isso também a exaustão, né? De dizer, não, o ser humano é assim, porque na época que a gente morava nas cavernas, era assim que a gente fazia, então a gente foi desenvolvendo esse e aquele sistema. Então, com base em um tipo de visão, vai se chegar a uma consequência do que é que nós fazemos e por que nós fazemos certas coisas. Então, a antropologia biológica é um tipo de antropologia. Tem também a antropologia cultural, que vai analisar o ser humano dentro deste ambiente, desse sistema de crenças, de rituais, de organização social, economia, tipos de parentescos, né? E até chegar na sociedade contemporânea. E vai definir o homem a partir disso. E o comportamento do ser humano a partir disso. Coisas do tipo, o ser humano é bom, a sociedade é que o corrompe. Então vai analisar e vai trazer apontamentos de que o grande problema do ser humano não é inato, mas é externo. E este problema é social, é vivencial. Então, a partir de uma visão antropológica social. E veja, embora coloquei 2 pontos, estes pontos, em parte, influenciam quem a gente é, o grande problema é o reducionismo. Dizer o ser humano é uma máquina biológica. E todo o resto é só o desenvolvimento disso. Então, sentimentos abstratos nada mais são do que impulsos elétricos do nosso cérebro, o jeito como os hormônios do nosso corpo se comportam. Né? Então, no final das contas, não tem amor. O que tem é o sentimento de amor que é ocasionado por um tipo de impulso elétrico no nosso cérebro, respondendo a estímulos, sejam visuais, auditivos, sensitivos, de várias formas. Então, veja, uma análise e uma explicação da vida
a partir meramente da biologia. E isso você pode fazer com várias outras áreas. Como eu disse há pouco, elas impactam e elas falam um pouco sobre o que a gente é. O grande problema é nós reduzirmos o ser humano a uma esfera, a uma faceta da sua integralidade, da sua inteireza. Um outro tipo de antropologia é a arqueológica, né? Antropologia da arqueologia, que vai também voltar para o passado, vai pegar o desenvolvimento e vai estar muito ligada principalmente à teoria da evolução, ancestrais comuns, né? Aí acham um esqueleto aqui e ali e remontam e fazem uma computação gráfica como era aquele indivíduo no passado, e vai dizer, tá vendo, isso aqui é nosso ancestral, e aí a gente foi evoluindo e a cabeça foi ficando menor e os braços foram ficando maiores, e a gente começou a andar ereto, a gente não estava mais andando como os primatas, então vai olhar para o ser humano a partir dessas categorias, né? E por último tem a antropologia também linguística, que vai pensar na evolução a partir do contexto da linguagem humana, como a comunicação afetou a nossa vida e moldou a nossa cultura e moldou quem a gente é. Então são alguns aspectos ou algumas antropologias, só pensando em algumas áreas, que vão tentar explicar o que é ou quem é o ser humano. E o interessante é que algumas dessas antropologias vão propor, obviamente, as suas visões, como é o caso, por exemplo, do naturalismo, que vai dizer que o ser humano é esse acidente, né? Foi o nada, por motivo nenhum, criou todas as coisas, né? Do nada tudo veio à existência, sem qualquer propósito, por mero acidente, por mero acaso, por mera probabilidade, o nada explodiu, ou se expandiu de uma forma muito rápida, e aí criou todo o universo, e a partir do universo, a poeira cósmica e as coisas inorgânicas, de alguma forma, sem nenhuma lógica que a dirigiu, se juntou, e a partir do não orgânico, o orgânico veio à existência, e começaram as pequenos seres unicelulares, bactérias, que foram evoluindo, até chegar no ser humano que consegue fazer um iPhone. Né? Então, é uma forma de explicar. E aí vai olhar, então, para o ser humano apenas como matéria, como química, como biologia. O progressismo cultural recente vai dizer que, no final das contas, o ser humano é o que ele quiser ser. Nasceu homem, quer ser mulher, você é mulher. Nasceu mulher, quer ser homem, você é homem. Você nasceu um ser humano, quer ser um cavalo, você é um cavalo. Tem umas piras dessa recentemente, né? Não sei se você já viu o vídeo dessas coisas. Gente que se veste de cachorro porque se identifica como cachorro, como raposa, como não sei o que lá. Eu vi até um vídeo recente no Instagram de uma mulher que se identificava como cachorro e começou a andar e até um cachorro veio em cima dela e ela tentou se sair, pediu ajuda, aí saiu do personagem, né? Começou a gritar, alguém me ajuda, eu vou morrer. Saiu do personagem. Mas no progressismo cultural, você é o que você sente ser, o que você decide ser. Você é o que você escolhe e eu tenho que me amoldar à sua realidade. E eu tenho que olhar para você e dizer, você é o que você diz ser, e simplesmente eu tenho que dizer, tudo bem, tá tudo certo. Não sei como é que seria em tempos antigos, né? Quando existiam as casas de reabilitação ou de cuidado com pessoas com transtornos mentais, pessoas que se diziam, se achavam Jesus Cristo, né? Se achava Leonardo da Vinci, né? Se achavam alguém. Será que hoje a gente teria que tratar essas pessoas como elas se enxergam, como elas se definem? Né? Mas o progressismo cultural vai apontar para isso, que você é o que você constrói, performa, ou decide, ou deseja ser. A grande ironia é que mesmo nessas visões, existe também uma certa visão de que o ser humano tem direitos. E a pergunta é, direitos por quê? A partir de qual lógica? Se o ser humano é só uma máquina biológica, por que eu vou dizer que ele tem direitos em relação a outros seres, por exemplo? Veja como tudo isso controla a nossa moralidade e as nossas ações. Você está num carro, ou você desvia para matar uma velhinha, ou você desvia para matar um galo. A forma como você enxerga a dignidade do ser humano vai guiar os seus passos. Tem quem ame mais os pets do que os seres humanos, né? Mas tem quem vai olhar para uma situação dessa e dizer, não, o ser humano tem mais valor do que um animal. Num caso como esse, inescapável, que morra o animal.
Então, mesmo pessoas que têm um tipo de visão antropológica que nada tem a ver com a Escritura, enxergam no ser humano um tipo de dignidade diferente, sem perceber que isso vem de uma concepção que é bíblica. A ideia de direito humano nasce da ideia de que os seres humanos são seres distintos no planeta Terra. E que o ser humano, por natureza, tem direitos. E esses direitos têm que ser preservados, defendidos e exaltados. É interessante notar que mesmo aqueles que dizem que o ser humano é o que ele quiser ser, ainda puxa para si lógicas que fazem parte da visão bíblica a respeito do ser humano, como um portador nato de direitos. Então, mesmo as formas de humanismo celebram a dignidade humana, os direitos, as liberdades, desejam ter liberdade, desejam cultivar a liberdade. Mesmo os humanistas protestam em favor dos tais direitos humanos. A questão é, nós temos direitos de fato? Com base em quê? Então, só um panorama para a gente entender que esse é um papo importante. E que todos nós temos uma visão a respeito do ser humano, seja ela consciente ou inconsciente. E essa visão vai guiar a forma como a gente vive, interage com outros e molda as nossas ações e as nossas reações. Então, o nosso tema da noite, propriamente dito, na verdade nós vamos começar um bloco dentro dessa ideia de antropologia bíblica a respeito de criação. O que é que nós fomos criados para ser? Ao longo deste módulo, a gente vai pensar sobre aquilo que foi idealizado ou aquilo que foi a nossa criação original, o que é que nós nos tornamos por meio do pecado e o que é que aconteceu conosco a partir da redenção. Quando entendemos o Evangelho, recebemos o Evangelho, fomos transformados pelo Evangelho, o que aconteceu conosco e qual é o nosso estado último. Então são esses 4 momentos ou esses 4 blocos que a gente vai pensar ao longo das próximas semanas. Imagino que pelo menos 10 encontros pensando sobre estes temas. O que nós fomos feitos para ser, o que nós nos tornamos e o que nós passamos a ser a partir de Jesus. Hoje nós começamos então esse primeiro bloco falando a respeito de o que é que nós fomos criados para ser. E obviamente, se a gente vai falar do começo, a gente tem que começar pelo começo, né? A gente tem que começar pelo primeiro livro da Bíblia, pelo Gênesis, que alguns olham para o texto de Gênesis, principalmente os capítulos iniciais, como um processo apenas, né? Meramente o processo pelo qual a criação veio à existência, ou Deus trouxe à existência todas as coisas. Mas não, o texto de Gênesis não fala apenas de processo, muito mais descreve uma essência, o que na teologia a gente pode chamar de uma essência ontológica, o que a coisa de fato é, o que a realidade de fato é, o que a criação de fato é, o que o ser humano de fato é. Então, ao pensarmos a respeito do ser humano, nós vamos para o texto mais básico a respeito do ser humano, que é o texto de Gênesis, capítulo 1, os versos 26 a 28. Tratam desse resumo. A gente vai usar isso como um texto estrutural, vamos olhar para outros textos também, mas como um texto estrutural que mostra verdades que estão espalhadas por toda a Escritura. Mas nós vemos aqui de uma maneira um pouco mais condensada uma lógica que nós podemos encontrar ao longo de toda a Escritura. O texto vai nos dizer então que Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Aqui nós vemos a Bíblia narrando, Moisés narrando a criação do ser humano. Como eu disse, não é apenas a ideia do processo, mas aqui nós vemos muito propósito. Nós vemos essas estruturas que vão ser reafirmadas ao longo de toda a Escritura, falando sobre o que é de fato o ser humano, né? Essa famosa pergunta: o que é o ser humano?
E dentro deste texto aqui, eu fiz um resuminho, só para a gente entender a estrutura que nós vamos tratar, que é o ser humano é uma criatura feita à imagem de Deus e colocada em posição de domínio sobre a criação. Então, 3 eixos que a gente vai poder enxergar hoje e possivelmente no próximo encontro. Que o ser humano é uma criatura feita à imagem de Deus e colocada em uma posição de domínio sobre toda a criação. Nós vamos expandir isso, mas essa definição já aponta para a ideia de origem, de identidade, de propósito, de vocação, de valor, de responsabilidade. Então, essas 3 grandes verdades. A primeira dessas verdades é que o ser humano é uma criatura. O texto vai dizer que Deus disse, façamos o ser humano. E lá no versículo 27 vai dizer que assim Deus criou o ser humano. Então, o que a Bíblia nos apresenta é que Deus nos criou. Nós não somos autoexistentes. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos um acidente cósmico, mera poeira de estrela, mera probabilidade, talvez numa ideia de multiversos que possibilitam múltiplas visões. De acordo com a Escritura, nós fomos criados. E criados a partir de uma deliberação, a partir de uma vontade, a partir de um propósito. Veja que esse texto fala que antes de Deus criar, ele decide criar. E ao decidir criar, decide também qual seria o propósito dessa criação que ele criaria. O texto nos ensina novamente que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha a ele domínio, tarará, tarará, tarará. Assim, Deus criou. Então, o propósito que Deus atribui ao ser humano é anterior ao próprio ser humano. O ser humano foi criado de propósito, com um propósito eterno, com um propósito divino, com um propósito que vai para além das suas próprias vontades e aspirações. Isso é lindo, gente. De pensar que nós existimos não apenas para cumprir as nossas próprias expectativas, não apenas para cumprir o que a sociedade espera de nós. Nós existimos porque Deus desejou a nossa existência e atribuiu a nós valor e propósito que ultrapassam a nós mesmos. Isso é maravilhoso. De pensar que Deus desejou o que nós fôssemos. E a partir de então, Deus nos cria. E Deus cria de uma forma pessoal. Você conhece muito bem a narrativa que vem mais à frente. O texto de Gênesis 1 vai falando sobre os atos da criação de Deus. E é interessante pensar que em todos esses atos, o que nós vemos é o poder da palavra de Deus. Com a famosa expressão haja. Né? Haja luz. Haja isso, haja aquilo, pelo poder da palavra. Mas ao criar o ser humano, Deus propõe uma dinâmica diferente. Uma dinâmica que não é simplesmente que haja o ser humano. Deus se envolve pessoalmente com essa criação. E você conhece mais à frente o texto que nós vamos inclusive olhar, um Deus que cria o homem a partir, o ser humano, a partir da matéria, a partir daquilo que já existia, mas que de uma maneira diferenciada sopra nesse ser humano o fôlego da vida, tornando ele distinto de todo o resto da criação. Mas o que vemos é uma criação que é pessoal, que é atribuído a sentido. Isso é maravilhoso. Por outro lado, também expõe os nossos limites. Nós não somos eternos, embora sejamos imorríveis, porque eterno é algo que não tem nem começo nem fim. Deus é eterno. Nós somos imortais. Nós não vamos morrer. Talvez experimentemos a morte nessa terra. Mas a Bíblia diz que haverá uma continuidade para sempre do ser humano. Nós tivemos o início, mas não teremos um fim nesse sentido último. Aqueles que amam a Cristo viverão com Cristo para todo sempre. Aqueles que rejeitaram o sacrifício de Jesus viverão para sempre longe deste espaço de presença de Deus, de manifestação
de presença de Deus. Mas nós continuaremos. Então dizer que somos eternos é um erro lógico, porque nós temos começo. Né? Algo eterno não tem começo. Nós somos infindáveis, imorríveis. Né? Nós não vamos experimentar a finitude última, ainda que possamos experimentar a finitude temporal, uma ressurreição, e a finitude nesse sentido de afastamento de Deus. Então isso mostra que nós somos seres não eternos, não autônomos e não autoexistentes. E aqui a gente vê um pouquinho os limites ou a descrição de como Deus nos criou. Diz o texto então que então o Senhor Deus formou o homem, aqui a palavra homem é a palavra Adam, que ora é traduzido como o nome desse indivíduo, ora é traduzido como homem no sentido genérico, e na NAA, a ora é traduzido como humanidade. Tá? É a ideia de humano. Né? Mas aqui, como nós temos o homem no sentido personagem, né? O Adão mesmo, aí aqui a NAA traz a ideia de homem nesse sentido mais particular. Tá? Então, o termo Adam ou Adão que aparece na Escritura, ele serve para as duas coisas. Ora ele é usado para o indivíduo homem, ora ele é usado para a humanidade como um todo. Tá? Aqui está falando do indivíduo homem, tá? Criado do pó da terra e soprou nele, ou nas suas narinas, o fôlego de vida. Essas duas dimensões, né, que eu coloco aqui como material e imaterial. Aqui é uma descrição de o que a gente é. Nós somos, ao mesmo tempo, seres materiais, com corpo, com biologia, sujeitos ao tempo, ao espaço, ao mundo físico, mas, ao mesmo tempo, nós somos algo para além da materialidade. Nós somos também consciência, mente, emoção, vontade, racionalidade, capacidade de relacionamento espiritual e transcendente. E essas coisas, embora a gente use o corpo, elas não estão no corpo. Você vai num médico e fala assim, olha, eu estou com um pensamento aqui na minha cabeça, eu quero que você abra o meu cérebro e tire esse pensamento e me mostre esse pensamento. Onde é que fica o pensamento? De alguma forma, ele se conecta com o nosso cérebro físico, mas ele é além do cérebro físico. As nossas emoções, elas se conectam com o nosso corpo. Né? Tem algumas emoções que dão arrepios. Né? Tem uma expressão em inglês que fala de borboletas no estômago, né? Quando a pessoa está apaixonada, borboletas no estômago. Então tem certas coisas que produzem em nós alguns tipos de sentimentos e de reações físico-químicas. Algumas preocupações, ansiedade, algumas síndromes fazem o coração disparar, atacam o estômago, causam úlcera, alguns chamam também de questões psicossomáticas, né? É isso que é subjetivo, mas real, que afeta o objetivo e tangível. Essas duas coisas caminham lado a lado, de uma maneira tão inseparável que a gente não sabe quando começa uma, quando termina a outra. É o cérebro que afeta as emoções ou são as emoções que refletem no cérebro? São os hormônios que produzem as emoções ou as emoções que de alguma forma mexem nos hormônios ou as duas coisas ao mesmo tempo? Entende? De alguma forma nós somos essas duas coisas. Somos seres materiais e seres imateriais. Na teologia a gente tenta de alguma forma equalizar essas coisas, né? Tem umas expressões, umas palavrinhas. Por exemplo, a ideia de tricotomista. Já ouviu falar de tricotomista? É uma forma de enxergar o ser humano com três partes: corpo, alma e espírito. Os tricotomistas falam isso. O ser humano é corpo, alma e espírito. Alguns, inclusive, vão tentar colocar uma gradação de o que o homem é de fato. Né? Alguns vão dizer que o ser humano é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Alguns vão tentar particionar o ser humano assim. Além dos tricotomistas, tem os dicotomistas, que vão olhar o ser humano como corpo e alma e espírito como sendo palavras intercambiáveis. Como que a Bíblia ora fala de alma, ora fala de espírito, mas está falando no final das contas da mesma coisa, dessa parte imaterial do ser humano.
Essa é uma forma de enxergar também. Eu sou adepto de uma terceira via, que é da ideia de uma unidade psicossomática. O nome é esquisito, mas acho que faz mais sentido. Pensar que nós somos ao mesmo tempo material e imaterial, e essas coisas não são tão divisíveis assim. Embora a gente consiga dizer, tem essa parte dos sentimentos, pensamentos, vontades, escolhas, e tem essas partes da biologia, do material. Embora a gente consiga explicar essas partes, não tem como dividi-las. Nós não conseguimos dividi-las. E é por isso que a morte é um negócio tão esquisito, que é essa ruptura de nós com a gente mesmo. A gente que é uma coisa só, por causa do pecado, o pecado foi tão danoso com o ser humano, que ele rompeu o ser humano de si mesmo. Desculpa de novo de usar nós comigo mesmo. Quebrou as duas coisas. De forma que quando você está num velório, e talvez você já tenha ouvido isso, ou falado isso, você pode dizer assim, aqui não está mais fulano ou fulana. Fulano ou fulana está na presença de Deus. O que está aqui é o corpo de fulano ou fulana. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que diante de Deus está o fulano ou a fulana. E diante de nós está o fulano e a fulana. E essa é a estranheza da morte. Como é que a gente é separado da gente mesmo? Porque nós fomos criados com corpo e com não corpo. Com matéria e imatéria. E que o nosso destino final é matéria e imatéria. Não viveremos como serizinhos de branco sentados em nuvenzinhas tocando harpa. Não é isso que a Bíblia fala no final. A Bíblia fala de corpos que ou são ressuscitados, daqueles que morreram em Cristo, ou são transformados, daqueles que estiverem vivos no ato da vinda de Jesus. Inclusive, a Bíblia vai nos ensinar, e a gente vai ver isso mais à frente, que todo mundo vai ressuscitar. Não é só aqueles que nasceram de novo. Todo ser humano que já existiu vai ressuscitar. Alguns para viver eternamente com Cristo, outros para viverem eternamente longe de Cristo. Mas eu estou só adiantando um pouco da nossa conversa. Mas o que a Bíblia nos mostra é que nós somos ao mesmo tempo seres materiais e seres imateriais. É assim que nós fomos criados. Então, se você é dicotomista, tricotomista ou psicomaticista integrado, é indiferente. A grande questão é que essas duas coisas são reais. E eu acho que é claro para todos nós, que essas duas coisas são reais. Aquilo que a gente vê e toca e aquilo que a gente não vê e não toca. Aquilo que de alguma forma se conecta com Deus, aquilo que de alguma forma se relaciona com Deus e que também molda as nossas ações. E essas aqui são só algumas visões desses aspectos que nos constituem. Além disso, a gente vai ver um pouco mais à frente que nós também somos seres relacionais, seres culturais, seres ecológicos, seres morais, seres autoconscientes. Então é muito mais amplo do que simplesmente duas categorias ou três categorias, corpo, alma e espírito. É algo muito mais amplo. E por que é importante saber isso, queridos? Como eu disse, a lógica que nós vamos ver ao longo de toda a Escritura é essa lógica de criação, queda e redenção. E quanto mais eu entendo o que eu fui criado para ser, mais eu entendo o que é que o pecado corrompeu, o que é que a morte afetou. E mais eu entendo a profundidade da redenção. O que é que Cristo de fato fez ao morrer em nosso favor. Não foi simplesmente para nos dar um destino final no céu. É uma obra muito mais ampla. Foi para restaurar a vida do ser humano. E o que é a vida do ser humano? Até aqui, nós vimos que é material e imaterial. E vai muito, muito além disso. Então, entender isso é importante para a nossa própria visão da obra de Jesus e da destruição do pecado, da realidade do pecado, de quão o pecado foi violento no que diz respeito a quem nós somos. Ok? Aí nós vemos então que fomos criados. Deus disse, façamos o homem. Mas ele não simplesmente disse, façamos o homem. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é um homem magro, com cavanhaquinho,
semicalvo, é isso? Com olhos verdes? Esse é Deus? Ou de acordo com a sua fisionomia? O que quer dizer que nós fomos criados à imagem de Deus? Será que se a gente olhasse para Deus, o que a gente veria? 2 olhos, nariz, boca, 2 orelhas? É isso? Embora a Bíblia fale várias vezes de características de Deus, que se parecem muito com características humanas, né? Os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a boca do Senhor, o Senhor está assentado num trono. Descrições biológicas de Deus. É bom a gente lembrar que essas coisas são antropomorfismos. Ou seja, conceder a Deus características humanas para a gente entender a Deus. Não é que Deus tem essas coisas ou é essas coisas, mas é uma descrição dentro da nossa capacidade cognitiva de entender um ser para dizer como é que Deus é. Deus tem cabeça, tronco, braços, pernas. Tem? Claro que tem. Óbvio que tem. Ou a gente se esquece que Jesus é Deus encarnado. E que Jesus tem corpo. Agora, nesse exato momento, Jesus encarnou, morreu e ressuscitou em corpo. E está em corpo para toda a eternidade, diante da face de Deus. Então, sim, Deus tem características humanas. Mas quando a Bíblia diz que Deus cria o ser humano à sua imagem, o que será que ela quer dizer com isso? Essência é uma forma de descrever. Eu acho que talvez a palavra analogia possa ajudar. Da gente pensar que, ao olhar para Deus e para nós, vemos elementos que parecem e outros que não parecem. Deus escolhe a si mesmo como parâmetro para criar o ser humano. E a gente vai falar que existem certos atributos que Deus comunica, que são os atributos comunicáveis de Deus. Então Deus é autoconsciente, Deus sabe que existe. E nós sabemos que existimos. Deus é moral. E nós somos seres morais. E isso não é só uma questão cultural. Seres em todas as culturas têm moralidade. Vai no meio de uma tribo indígena que nunca teve contato com a civilização e dá o tapa na cara de um indígena. Vê qual vai ser a reação dele, senão vai ser muito parecida com a reação de qualquer outro ser humano na face da Terra. Rouba alguma coisa dele e sai correndo. Há uma moralidade que é inata, que não é simplesmente questão de criação. Inclusive, Paulo vai falar sobre isso, que a nossa consciência prova a existência de Deus, ora nos acusando, ora nos defendendo. Esse fato de nós termos uma consciência mostra que existe algo para além da gente mesmo. Então, dizer que nós somos a imagem de Deus tem a ver também com esses aspectos comunicáveis de Deus. Deus é criativo, nós podemos criar. Deus criou todas as coisas. E Ele continua criando, agora através da sua criação. Quem criou esse telefone? A gente. Não eu, nem você, mas alguém. A humanidade. Através de estudos, descobertas, alguém aprendeu a fazer vidro, alguém aprendeu a pegar o silício e transformar isso em componentes eletrônicos, e ao longo da história a gente foi juntando os nossos conhecimentos e foi criando. Essa expansão de criação é a obra de Deus acontecendo através de nós. A expansão, Deus continua criando, Deus continua trabalhando, mas agora Ele o faz por meio da sua criação. Afinal, Ele também nos deu essa responsabilidade de expandir. Mas nós só podemos criar porque Deus é criativo. E assim a gente vai adiante. Deus tem senso de estética, Deus sabe reconhecer o que é bom e o que é belo, não é? Basta ler Gênesis 1 e viu Deus que era bom. E a gente sabe reconhecer aquilo que é bom. Tem umas pessoas um pouco malucas que vê algumas obras de arte que ninguém consegue explicar e fala, que bonito. Bonito não é, mas não sei. Talvez consegue encontrar alguma lógica e ver beleza na lógica que ele encontrou naquela coisa, né?
Mas nós temos um senso estético. A gente consegue olhar para uma paisagem e dizer, uau, que coisa bonita. A gente consegue experimentar um sabor e dizer, nossa, que coisa deliciosa. Então, essas visões que nós temos, essa forma de lidar com o mundo, todas elas apontam para essas características partilhadas de Deus para conosco. Então, a gente vê essa capacidade moral, racional de pensar, essa capacidade relacional de se relacionar, não só entre nós, mas também com o próprio Deus, o que é expressão também da própria capacidade de Deus. Deus consegue se relacionar para além dele e para dentro dele. Importante lembrar que, e aí a gente teria que fazer ou repetir a série sobre quem é Deus, né? Lembrarmos do conceito da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Os três são um só Deus, mas cada um é um, são indivíduos, há uma trindade que funciona em triunidade. Como é que a gente explica isso de uma maneira clara? Só na eternidade para a gente entender. Mas o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito não é o Filho, cada um é um, mas os três são Deus. E em toda a eternidade, Deus se relacionou consigo mesmo. Até nós vemos aqui, Deus dizendo, façamos, no plural, façamos o homem. E é interessante que o texto diz, e Deus disse. A palavra Deus aqui no hebraico é Elohim, que é uma palavra plural. É o plural de El, Elohim. Alguns vão dizer, não, mas é só um plural majestático, só para dizer que ele é grande demais. Né? Como quem diz para o rei, vossa majestade, vossa excelência. Vós é terceira pessoa, é plural, né? Vossa. É plural. Mas talvez essa não seja a única explicação. É olhar para Deus também como esse ser que é santo, santo, santo. 3 vezes santo. Será que isso aponta de alguma forma para Pai, Filho e Espírito Santo? Mas o que nós vemos é Deus falando consigo mesmo. E decidindo coisas consigo mesmo. E se relacionando. Jesus fala, em certo momento da sua caminhada, para que o Pai restaure a glória que ele tinha desde antes de todas as coisas. Para que, mais uma vez, ele volte a esse status que ele sempre teve com o Pai. Um Cristo que sempre existiu e sempre se relacionou. Então, essa unidade complexa, né, que se mostra no ser humano, homem e mulher, em que o homem não é mais humano que a mulher e a mulher não é mais humana que o homem. Ambos são humanos, mas um não é um, quer dizer, um não é o outro e o outro não é um. São seres distintos, uma diversidade, mas também uma unidade nessa entidade chamada humanidade. Mas aí a gente vai ver isso também mais para frente. Então Deus diz, façamos o homem à nossa imagem. E nessa imagem, além desses atributos morais, relacionais, volitivos, de escolha, nós também podemos escolher, assim como Deus pode escolher, essa capacidade relacional. O aspecto mais importante, e que resume tudo isso, é o aspecto da representatividade. É bom nós nos lembrarmos quem é que está escrevendo esse texto. Lembra quem escreveu Gênesis? Moisés. Para quem Moisés escreveu Gênesis? Para a gente. Tá, a gente está se aproveitando do Moisés. Moisés escreveu para um público. Quem são os primeiros leitores de Moisés? Pergunta de EBD. O povo que saiu do Egito. Aquela geração. É para aquele público que viveu 400 anos no Egito, por meio das obras que Deus deu a Moisés para que fizesse, tirou esse povo do Egito e esse povo ficou caminhando durante 40 anos, até que morreram e sua descendência entrou na Terra Prometida, e inclusive Moisés morreu. Então, com quem Moisés está falando em primeiro lugar? Com essa galera que saiu do Egito. Com essa galera que viveu 400 anos no Egito. Num Egito onde tudo é Deus. O sol é Deus, a lua é Deus. Os mares são Deus. São deuses. O ar é Deus. A abóboda celestial é Deus. Na próxima semana eu trago uma ilustração da cosmogonia egípcia. Que você vê a ideia de... Parece que é o relato da criação de Moisés. Só que em cada um dos elementos que Moisés diz, Deus criou, eles vão chamar, isso é um Deus. O sol é Deus, o mar é Deus, a terra é Deus. E esse povo ficou 400 anos, esses israelitas, 400 anos, bebendo disso, vendo isso, entendendo isso.
e vendo uma figura que se dizia a imagem de Deus. O faraó. O faraó dizia, eu sou a imagem de Deus. Por isso eu tenho prerrogativas divinas para governar. E aí você vai às arqueologia, egiptologia, aí você vê aquelas gigantes pirâmides. O que são as pirâmides? Túmulo de faraó. Aquelas coisas que duraram milhares de anos. Foram levantadas como túmulo de um homem que se dizia a imagem de Deus, ou dos deuses. O que Moisés está dizendo aqui? Não, não é faraó não. Todo ser humano foi criado à imagem de Deus. O sol, a lua e as estrelas, que vocês chamam de deuses, não. Isso são obras da criação do Deus. Aquele que é verdadeiramente Deus. O mar não é Deus. A terra não é Deus. Na verdade, Deus separou o mar da terra. O propósito de Moisés não é científico. O propósito de Moisés não é brigar com Darwin. O propósito de Moisés é apologético. É mostrar a vida a partir da perspectiva de quem Deus é. E ao dizer que o ser humano foi criado à imagem de Deus, num mundo onde o faraó era Deus, ou esses grandes impérios, os imperadores, eram considerados deuses, Moisés está dizendo não, o ser humano foi criado à própria imagem de Deus. E a ideia de imagem, a palavra que aqui é usada como imagem, a palavra tselem, é exatamente a mesma palavra que é usada lá no Êxodo, quando Deus diz, não façam para vocês imagem de Deus. É a mesma palavra. Deus está falando para o ser humano, não faça a imagem de Deus, porque Deus já fez a sua imagem. E a imagem de Deus é o ser humano. Essa é a imagem de Deus. Qualquer imagem que a gente fizer, nós estamos reduzindo Deus, limitando Deus a uma característica, a um aspecto, a uma forma. Enquanto que Deus se expressa visivelmente nesse mundo por meio do seu povo que o representa. Era muito comum no mundo antigo, quando uma cidade ou algum lugar era dominado por um império, que o imperador colocasse a estátua dele ali, a imagem dele ali, para que ficasse nítido que quem dominava ali era aquele indivíduo. A ideia de ser a imagem de Deus aponta exatamente para essas coisas. Ao criar o ser humano, Deus está dando ao ser humano a sua representatividade. Tanto é que ele diz, domine, cuide, subjugue a terra e subjugue os animais. Domínio sobre o mundo agrícola, domínio sobre o mundo dos seres vivos. E quem é que tem esse domínio? Deus. E Deus cria o ser humano como seus regentes, ou co-regentes, para que a glória de Deus seja vista onde quer que a imagem de Deus seja vista. A ideia é, nós fomos criados para representar Deus, para sermos a imagem do Deus invisível. Já ouviu isso em algum outro lugar? Ele é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Lembra disso? De quem nós estamos falando? Do segundo Adão. De Jesus. Nós fomos criados para representar a Deus nesse mundo. O pecado distorceu isso. Mas essa é a nossa origem. Sermos a imagem de Deus. Sermos representantes de Deus. Para que quando a criação olhasse para nós, visse o próprio Deus em ação. Nas suas prerrogativas, na sua essência, no seu caráter, na sua forma de cuidar, de zelar, de ampliar. Dizer que nós somos a imagem de Deus é dizer que nós somos estes que têm parceria com Deus. Fazemos esse ponto de ligação entre o céu e a terra. É o domínio espiritual acontecendo no mundo físico. Não é à toa que nós somos pó da terra e sopro divino. Seres que representam o Deus transcendente em um mundo físico. Essa ideia de transcendente e imanente acontecendo ao mesmo tempo. Deus nos criou para sermos seus representantes. Esse é o fator mais importante desta ideia de ser imagem de Deus. No mundo de contraste. Olha que interessante o Salmo 8. O Salmo 8 diz, esse aqui é um salmo de Davi, e ele
está contemplando o céu, ele diz, quando eu olho para o céu, obra de suas mãos, eu me pergunto, Davi está boquiaberto, e ele diz, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Olha o verso 5. Fizeste-o, no entanto, um pouco menor, essa tradução traz, que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Que é a palavrinha Elohim, que é esse termo aqui, Deus. Sabe que Deus não é um nome, né? Deus é um título. O nome de Deus é o que a gente tenta se aproximar de Yahvé, aquele YHWH, né? Deus deixou registrado qual é o seu nome, mas os judeus, por temor, não pronunciaram esse nome ao ponto de esquecer a pronúncia do nome de Deus. Então a gente sabe escrever o nome de Deus. Yod-He-Vav-He. E no hebraico antigo não tinha vogal. Não tem A, I, O. É só consoante. E aí seria algo como YHWH. Pronuncia isso. Pode ser Yahu, Yahá. Não dá para saber. A gente sabe escrever, mas não sabe falar. Mas um dos títulos dados para este nome é o título Deus. Em outro momento, nós já pensamos um pouco sobre essa palavra na nossa série sobre seres espirituais. Se você não assistiu, está lá no canal. E a gente viu que Elohim é uma categoria. Anjos são chamados de Elohim, demônios são chamados de Elohim, gente que morreu e está só o espírito é chamado de Elohim. Então a tradução aqui, talvez mais literal, seria ser espiritual. Deus é o ser espiritual, por excelência. Existem outros seres espirituais. Então Deus é um ser espiritual, mas nem todo ser espiritual é Deus. Ok? Então aqui o texto está dizendo que nós fomos criados um pouco menor do que essa categoria. Imagina o Davi, deitado no terraço do palácio, olhando para o céu, estrela para todo lado. Não tem as poluições da nossa época, então dá para ver o céu todo estrelado. Ele olha para aquilo e fica boquiaberta. Ele olha para tudo isso, meu Deus, que grandeza, que coisa absurda. Talvez passa na cabeça dele as coisas que ele experimentou, que ele viveu, os lugares onde ele foi, a criação vasta, animais, peixes, plantas, as coisas que ele viu. E ele olha para tudo isso e ele fala, meu Deus, isso é grandioso demais. E quando eu olho para tudo isso, eu fico ainda mais estupefato. Que diante de tamanha diversidade, de tamanha grandiosidade, a minha pergunta é, o que é o homem? Diante disso tudo, poeirinha cósmica. E ele não tinha a visão que a gente tem hoje. Ele nem imaginava em bilhões de galáxias, de inúmeros sóis. Ele não imaginava que os brilhinhos que ele via à noite era o Sol de um sistema, repleto de vários planetas. Ele não tinha essa ideia. Ele não tinha telescópio e ele não tinha microscópio. Ele não sabia do mundo invisível, olho nu. E muito menos do mundo subatômico. Não sabia de nada disso. Mas só com base no que ele conseguia ver, ele dizia, meu Deus, isso é muito grandioso. E diante de tanta grandiosidade, o que me deixa assombrado é pensar que ainda assim o Senhor trata o ser humano de uma forma completamente diferente. Que o Senhor criou este ser humano um pouquinho menor que a si mesmo. De tudo que o Senhor criou, é o ser humano que está nessa categoria, de algo um pouco menor. E que ele foi cercado de glória e de honra. Alguém que foi coroado, vestido de glória e honra. Os mesmos termos que são para descrever Deus. Que coisa gloriosa, né? Mas ele diz, criado um pouco menor. E aí tem que dar aquela equilibrada na nossa expectativa também, né? Quando eu vejo essa frase, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, depois diz, a imagem de Deus o criou. Eu gosto muito dessa expressão, porque ela equilibra a gente. Quando a gente fala assim, poxa, eu não sou nada, eu sou, né, a mosquinha que está em cima do cocô do cavalo do bandido. Não presto para nada, ninguém me ama, não sirvo para nada. Minha família não me ama, esse mundo me rejeita, eu não sou nada. Aí a gente olha para ele e fala, não, que absurdo. Você é a imagem de Deus. Você é maior do que todo o resto da criação. Criado um pouquinho abaixo de Deus. Aí você fala, uau, eu sou isso tudo. Mas também quando a gente sobe nas tamancas
e se acha o rei do universo, que pode tudo, que consegue tudo, não preciso de nada, não preciso de ninguém. A gente volta para o texto e diz, você é imagem de Deus, você não é Deus. Lembra disso, você é imagem. Então esse texto dá uma equilibrada na gente. Né? Nós somos criados, Deus nos fizeste, no entanto, um pouco menor. Nós somos criatura de Deus. Uma criatura que ocupa uma lógica muito maior. Uma dignidade muito maior. Somos representantes do próprio Deus. Tá? Então aí o Gênesis fala que este ser humano, ele é homem e mulher. Verso 27 diz assim, Deus criou o ser humano, assim Deus criou Adão, à sua imagem. Quem é a imagem de Deus? Adão. Resposta certa. A pergunta é, quem é Adão? E o texto explica. Esse Adão que eu estou falando é macho e fêmea. E aqui é bom nós entendermos que a gente está lidando com uma tradução, né? E a tradução vai tentando, de alguma forma, trazer significado para a gente. Então, a gente vai encontrar, por exemplo, esse nome, Adão, que ora é usado para o indivíduo masculino dessa humanidade, ora é usado para descrever a humanidade como um todo. Aí a gente vai ver aqui duas palavrinhas, que é a palavra zakar, para homem, e nekebá, para mulher. Zakar e nekebá. É literalmente macho e fêmea. Deus criou o homem à sua imagem. O que é a imagem de Deus? Macho e fêmea. O macho é a imagem de Deus. A fêmea é a imagem de Deus. É esquisito falar macho e fêmea, né, para ser humano. Mas aqui são as categorias que existiam na época. Né? Hoje estão inventando um monte de outras categorias, né, para descrever o ser humano nesse sentido de macho e fêmea. Mas isso é outra coisa. Mas aqui as categorias tinham. Então, quem é que tem a imagem de Deus? O ser humano. O ser humano macho tem a imagem de Deus. O ser humano fêmea tem a imagem de Deus. Aí a gente volta para aquela ideia da trindade. Unidade e diversidade. O homem não é a mulher, não é a mulher. Homem não é mulher. Homem não é mulher. E mulher não é homem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vice-versa. Mas ambos são humanidade. Como eu disse, a mulher não é mais humanidade que o homem e o homem não é mais humanidade que a mulher. Então a imagem de Deus está neste ser humano. Isso é importante de nós ressaltarmos, de nós lembrarmos. Que ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, foram criados com a mesma dignidade, com o mesmo valor, com os mesmos predicados e prerrogativas. Ambos são a imagem de Deus. Cada um à sua forma. Cada um representando traços do aspecto de Deus de uma maneira mais bela do que o outro consegue. É legal pensar nisso, né? Que ser humano, que homem e mulher são diferentes. Não são? São ou não são? Não só fisicamente, mas de aspirações, pensamentos, algumas sensibilidades. Algumas coisas são próprias da mulher, outras coisas são próprias do homem. Isso não fala de maior ou de melhor, isso fala de diferença. E é interessante o quanto Deus se mostra no mundo e, ora, ele destaca partes das suas características que se parecem com as características masculinas. E, ora, com características que se parecem com características femininas. Então quer dizer que Deus é homem e mulher? Não entra nessa aspira, não. Às vezes nós vemos, e Jesus faz isso várias vezes, chamar Deus de pai. Mas tem um texto que diz, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, eu, contudo, não me esquecerei de você. Você está dizendo que Deus tem os dois sexos? Não, está dizendo que Deus não tem sexo nenhum. Não é Deus que se espelha a nós. Somos nós que espelhamos a Deus. Que Deus é tão grande, tão absurdo, que precisou de dois para retratar um pouco do que ele é. E essas características ficam impressas em nós. Mas homem e mulher, macho e fêmea, desta humanidade são a imagem de Deus. Mais à frente, lá no capítulo 2, quando Adão tem um encontro com a sua varoa, né? Lembra disso? A sua mulher. Que ele escreve o primeiro sertanejo da época, né? Primeiro sertanejo, música sertaneja. Diz, essa carne da minha carne,
Esse é osso do meu osso, primeira música romântica. Esquisito, mas a primeira música romântica, primeiro poema, é a primeira vez que Adão fala. Primeira vez. E ele fala, é carne da minha carne, ele é osso do meu osso. Aí ele vai dizer assim, em algumas versões, ela se chamará mulher, porque do homem foi tirado. Aí você fala, qual é a lógica disso? Aí a nossa tradução que nos atrapalha. Aí tem traduções mais antigas, como é o caso dessa tradução aqui, que aproveita isso, e usa palavras que a gente não costuma usar, a não ser em alguns contextos mais pentecostais, em que coloca na boca de Adão, dizendo, ela será chamada de varoa, porque do varão foi tomado. Aí você fala, faz mais sentido, né? Varoa, varão. Né? Porque no hebraico é isso que está acontecendo. Ele diz, ela será chamada Ishá, porque do Ish foi tomado. Ele coloca simplesmente aquele que é o artigo definidor feminino de uma palavra, de uma coisa. Ele diz, ela é Ishá, porque foi tomada do Ish. Então veja, a palavra homem aqui pode ser Adão, pode ser Zaká, que é o macho, ou pode ser Ish, que é o macho humano. Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando está olhando para o texto. Porque diz, Deus criou o homem à sua imagem. Então quer dizer que Deus criou Adão à sua imagem. A mulher, e eu já ouvi isso, tá? De pastor. A mulher não é a imagem de Deus. A mulher é a imagem do homem. Entende? Não é isso que o texto está dizendo. Está dizendo que Deus criou o homem humano à imagem de Deus. E o que é o homem humano? O texto diz, homem e mulher os criou. Ambos à imagem de Deus. Deu para entender? Essa viagem toda que eu dei para a gente poder entender que homem e mulher possuem a mesma dignidade, a mesma humanidade, a mesma imagem divina. Tem distinções, mas não é uma distinção de valor, é uma distinção de função e complementaridade, um complementa o outro. Não é à toa que Efésios capítulo 5, quando Paulo está falando sobre a dinâmica familiar, ele vai falar da mulher, ele vai falar do homem, aí ele fala, eu estou dizendo para vocês um grande mistério. Né? Ele fala que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, pelo lavar regenerador e tal, e apresentar para si mesmo santa, indesculpável, bela, formosa, ataviada. Né? Tudo isso. E diz, eu estou falando para vocês um grande mistério. Mas ele completa. Estou falando de Cristo e da igreja. Por que Paulo está usando essa analogia? Porque a unidade do casamento é o que melhor mostra Deus. Homem e mulher, com características distintas, que expressam a imagem de Deus, sendo uma coisa só. Uma carne só. Não é isso que é a Trindade? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um na sua individualidade, mas todos convergindo para uma coisa só. E Paulo fala, é isso que eu estou falando. O casamento mostra essa unidade. E não foi isso que Deus criou. Deus não criou só indivíduos separados. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E disse, vocês vão casar, vão juntar aí, vão fazer filhotinha agora. Vão fazer filhos. Espalhem essa imagem. A imagem de Deus. E veja, Deus criou a sua imagem e semelhança. E deu para nós a capacidade de fazer o mesmo. Parou para pensar que o ser humano tem a capacidade de criar a imagem de Deus? À medida que filhos vão sendo feitos, o que nós estamos fazendo? A imagem de Deus. Óbvio, é Ele que dá a vida. Mas Ele faz isso através do ser humano. O Deus que criou a sua imagem deu a capacidade para essa imagem criar a imagem. Não por mãos humanas, não imagens inanimadas. E à medida que essa imagem vai expandindo, vai crescendo, multiplicando e enchendo a terra, mais a imagem de Deus vai cobrindo a terra. Essa é a missão. Fazer filho é a missão. Antes da queda, era para encher a terra. Depois da queda, ainda é para encher a terra. Mas hoje não só fazendo filho, fazendo filhos de Deus. Ter filhos biológicos não significa necessariamente fazer filhos para Deus. E nós fazemos filhos para Deus como? Pregando o Evangelho, trazendo outras pessoas. E assim a imagem de Deus também vai sendo replicada sobre a face da terra. Até que a glória de Deus se expanda como as águas cobrem o mar. É o que a Bíblia nos ensina. Então Deus nos criou para representarmos, e isso Ele fez também através de
homem e mulher, com distinções, né? Aí o texto fala, o Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Isso aqui é muito legal, porque no capítulo 1 ele diz, criou isso e viu Deus que era bom, criou isso e viu Deus que era bom, criou isso e viu Deus que era bom. E aqui, pela primeira vez, Deus diz isso não é bom. E essa expressão, e o Senhor disse, é uma expressão criacional. Todas as vezes que Deus criou até agora, começa com essa expressão, e Deus disse. Toda vez que Deus ia criar alguma coisa. Até quando ele foi criar o ser humano, e a gente vê que o ser humano foi criado não só pela fala, mas disse Deus, façamos o homem, e então Deus fez o homem. Então, todas as vezes que Deus está criando, o processo criacional está acontecendo, aparece essa expressão. E aqui, mais uma vez, o que nós vemos é o processo criacional. Deus está criando aqui a dimensão social humana. Não é bom que o homem esteja só. E o texto diz, farei para ele uma auxiliadora. E aí você olha para isso e fala assim, então quer dizer que a mulher auxilia o homem, tá vendo? Que o homem está lá, mais acima, que o homem é mais importante, que a mulher está subjugada, ela é só uma auxiliar. É isso que algumas pessoas vão tentar dizer para dizer que a Bíblia é machista. Mas é porque não leu o texto direito. Está dizendo, farei para ele uma auxiliadora, que seja semelhante a ele. O texto diz, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Aí é sempre um problema de palavras. Né? Às vezes a gente pega lá Efésios 5, fala, não, porque a mulher tem que se submeter ao marido. Isso é machista. E aí não entende o que significa a palavra submissão. E não entende que o texto fala que é para nós todos nos submetermos uns aos outros em amor. Submissão não é só para a mulher para com o marido. Nem só do marido para com a mulher, mas também dos pais para com os filhos para com os pais, os chefes para os seus empregados, os empregados para com os seus patrões. É isso que a Bíblia fala. É só ler o texto. Cada um de um jeito, com papéis diferentes. Porque auxiliador, e nesse caso aqui auxiliadora nesse contexto, não é alguém subserviente. Sabe que aqui a expressão que aparece é a expressão Ezer. A palavra Ezer significa socorro. Não só ajuda, é socorro. E essa é uma palavra que várias e várias vezes é atribuída ao próprio Deus. Lembra do Salmo 121? Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu Ezer? E aí o texto diz, o meu Ezer vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A mesma palavra que é usada para a mulher é a palavra que é usada para Deus. Então quer dizer que essa palavra está colocando Deus como submisso ao ser humano. É isso? Várias vezes ao longo da Bíblia nós vemos este atributo sendo dado para Deus. Porque a ideia de socorro é a ideia de que o homem não conseguiria fazer o que foi dado para ele fazer sozinho. É essa a ideia de auxiliadora. O homem precisava de ajuda. Literalmente. E também isso não é diminuir o homem. A mulher sozinha não conseguiria fazer, porque Deus intentou para isso. Não é bom que o homem esteja só. Por que não é bom? Não é apropriado. E quando a gente olha para Gênesis 1, a gente vai ver que todas as coisas que Deus cria, e ele diz isso é bom, ele está dizendo isso cumpre o seu papel. Isso é o que deveria ser. Mas o homem sozinho não seria o que ele deveria ser. Ele não conseguiria dominar como ele precisa dominar e nem multiplicar e encher a terra. Não dá para multiplicar sozinho. Tanto que Deus faz questão de dizer, olha, o Adão ficou lá dando nome para tudo quanto é tipo de bicho. Para tudo. Mas não tinha nada que se parecesse com ele. Eu disse que aqui a palavra é Ezer, né? Aí a outra, que aqui é traduzido como que fosse semelhante, outra versão traz alguém que fosse idônea, que nem significa essa palavra idôneo, mas aí é outra palavrinha grega, que é hebraica, que é a palavra kenegedó. Ezer, kenegedó. E kenegedó é a junção de três elementos. Né? Que significa como, do jeito que, do mesmo modo que.
Neged, que significa face a face, coisas que estão de frente uma para a outra, coisas que são idênticas, que são espelhadas, e O, que é o dele. Então a tradução literal seria alguém que fosse como ele, complementar, um espelho. Entende? Em toda a criação não havia alguém que pudesse socorrer o ser humano que fosse exatamente como ele, que tivesse frente a frente. É a ideia de complementaridade. Não só de diferença, mas um diferente complementar. Que um precisa do outro. É essa a ideia. Então esse termo aqui, auxiliar, não diminui a mulher. Não é sobre valor, de novo. É sobre cumprimento de propósito. O ser humano, o homem, não poderia fazer o que ele tinha que fazer sozinho. É uma ideia de função, de propósito, de ação, muito mais do que de essência e de natureza. Homem e mulher são a imagem de Deus. A imagem de Deus correspondente um no outro. A NVI, inclusive, traz isso. A ideia de auxiliar e correspondente, que nessa expressão. A NVI 2011 traz isso. Uma auxiliadora que lhe corresponda. Alguém que seja frente a frente. Então, de novo, não é uma ideia de inferioridade, mas uma ideia de inadequação do homem sozinho. Nesse papel de dominar, de multiplicar e assim por diante. Tá? Então, guarda essa palavrinha aí, tá? Do Ezer. Para ficar mais fácil, lembra do servo de Abraão, Eliezer, que significa Deus é o meu auxílio. El é Deus, Ezer, auxílio, Eliezer, Deus é o meu socorro, Deus é o meu auxílio, Deus é a minha ajuda. Então não é à toa que a mulher faz tanta diferença na vida de um homem. Minha esposa começou a trabalhar fora recentemente e eu estou me vendo pelas metades recentemente. Meu Deus, tem coisa que é tão difícil. Não é que eu não consigo fazer, faço, mas é muito difícil. Não é natural. É um negócio assim. Ela faz numa rapidez, numa presteza, ela tem uns insights, fala assim, meu Deus, eu nunca ia pensar nisso. Nunca ia agir desse jeito. Nunca ia ter essa iniciativa. Não é próprio meu. E para ela é tão natural. E por outro lado tem coisas que eu faço que ela fala, eu não imaginei que você ia fazer isso. Eu não tinha pensado em fazer a mesma coisa. Mostrando que há diferença, mas a diferença que é complementar. Glória a Deus por isso. Deus fez esses seres diferentes que se completam. Né? Para a gente poder encerrar, já estamos encerrando, deu a eles a missão, então, de multiplicarem, né? De serem fecundos, essa capacidade de reproduzir a imagem de Deus. Aqui nós vemos o relato da criação da mulher, capítulo 2, verso 21. Deus fez cair um sono profundo no homem, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com a carne, e com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Um relato detalhado e pessoal. Deus aplica anestesia geral, faz uma cirurgia, com base nesse pedaço, e aqui coloca costela, mas a costela não é uma boa tradução. A ideia é lado. Quando você vê essa palavra, ela é usada também para falar do lado do tabernáculo, dos lados. Talvez a imagem seria menos tirar uma costela e mais partir o homem no meio. A ideia de uma lateral. Então, anestesia geral, cirurgia, aí ele faz um clone, primeiro clone, mas não só um clone, consegue mudar a genética e do XY lá, né? XX, sei lá, não lembro do genética agora. Mistura aquele negócio e sai uma mulher, faz uma cirurgia plástica no Adão, né? Faz um enxerto, diz o texto que coloca, fecha um lugar com carne, fez um enxerto, deixou ele inteirinho, né? E aí ainda faz o casamento, né? Traz a mulher para ele. Um processo pessoal. De novo, Deus não disse haja a mulher, né? E nem
sei lá, de uma forma mágica. Não, Deus se envolve em todo o processo, tanto na criação do homem macho, como do homem fêmea. Não, acho que não funciona muito bem. Do humano macho, do humano macho e do humano fêmea. Deus se envolve na criação de ambos. Um processo belíssimo, né? E aí, esses dois estão criados por Deus, é uma criatura, a imagem de Deus, vimos a extensão dessa imagem. E por último, criado em domínio. E aqui nós vamos explorar um pouco mais disso na próxima semana, essa ideia de domínio. Aqui eu só quero destacar algumas coisas. Primeiro que a última criação de Deus foi o ser humano. E Deus colocou o ser humano para dominar todo o resto, né? O último sendo o primeiro. Uma lógica muito comum nas Escrituras, né? De Deus escolher não o primogênito, mas o segundogênito ou o último. O que geralmente traz muito ciúme, né? Então Deus criou os seres celestiais, fez uma cobra até, e depois criou o homem e disse: ele vai dominar sobre tudo. E aí essa coisa não gostou muito bem da ideia de quem domina sou eu, né? Aí depois Adão, mais pra frente, vai ter um filho, Caim. Caim é o primogênito. Mas quem é o ungido, o aceito por Deus, é Abel, que não é o primogênito. E aí o primeiro fica com raiva do segundo, né? E essa lógica parece que vai acontecendo na Bíblia o tempo todo, né? Abraão tem 2 filhos, Ismael e Isaac, mas o escolhido não é Ismael, o escolhido é Isaac, e dá ruim. Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, mas o escolhido é Jacó e não Esaú, e dá ruim. Jacó tem 12 filhos, e não é o primeiro que é escolhido, nem o segundo. Na verdade, a linhagem do Messias vem do terceiro, que é Judá. Desculpa, do quarto, que é Judá. Mas o preferido era José. E Deus usa José, que é o penúltimo, para salvar todo mundo, inclusive aquele de quem viria o Messias. E esse último, que é favorecido por Deus, até tem sonhos e tudo mais. Todo o resto fica com raiva dele. Parece que tem uma lógica acontecendo ainda. Mas Deus então escolhe o último para ser colocado sobre o primeiro. E é bom lembrar então que esse domínio, ele fala não de tirania, não de destruição, de degradação. Isso aí é efeito do pecado. Tanto que o ser humano nem comia animal antes da queda, né? O texto vai dizer que Deus disse para o ser humano: todas as ervas que dão semente, aqui na verdade é capítulo 2, tá? Não é o 1. Todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês, para o ser humano. E também para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe servirá por alimento. Então era todo mundo herbívoro, todo mundo vegano, vegetariano. Não tinha morte no mundo antes da queda. Então não tinha como comer bicho, não tinha que matar o bicho, né? Aí você fala assim: então quer dizer que é pecado comer carne. Não, Deus instituiu depois que podia comer carne, depois do dilúvio. Agora todos os animais também podem ser comidos, né? Tinha umas restrições aqui e ali. Depois Pedro tem uma visão, ele vê um monte de animal. Deus fala: mata e come, porque eu tornei puro. Aí tem implicações espirituais e tal, mas o ser humano está comendo bacon graças a isso, né? Mas a Bíblia diz que no novo céu e nova terra, o leão está junto com o cordeiro. E a paz. E as pessoas interagem com os animais e não dá ruim. Então tem alguns elementos aí para serem descortinados mais à frente. Mas Deus coloca domínio para que o ser humano possa exercitar. A ideia de sujeitar a terra, então domínio agrícola, e ter domínio sobre peixes, sobre ave, sobre animais que rastejam, sobre toda a criação, né? De novo, aqui não é uma ideia de tirania, de abuso, de exploração, de destruição. É uma ideia de mordomia, de corregência, de administração, de governo. É domínio no sentido de reinar sobre, administrar, cuidar e governar. O ser humano foi criado nessa
nessas características de vice-regente. Agora, debaixo de Deus, representando a Deus e seguindo os padrões de Deus. Tudo isso foi moldado e tocado pelo pecado. É por isso que as coisas são como são. Mas elas não foram criadas para serem desse jeito. Tá? Então a gente pensa aí que tem uma mudança drástica depois em toda essa lógica. De animais agora hostis, a morte para a sobrevivência, agora tem que matar para a gente viver, tanto para se defender quanto para comer. Então, até tem proteína vegetal, mas não é a mesma coisa que proteína animal, e a gente fica com certos déficits e coisas do tipo. Então, assim, a lógica e a estrutura do universo muda drasticamente com o pecado, mas isso tudo a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, encerramos hoje pensando um pouquinho sobre o que nós fomos criados para ser.